Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Aqui quem fala é a professora Natália, professora de Ciências, e essa é uma aula da turma 601 e da 602, né? Então, queria dizer que nesse momento é importante que a gente continue em casa, continue cuidando da nossa família, né? Cuidando dos nossos amigos, para evitar aí, que a gente tem uma disseminação muito grande dessa doença, né? Então é importante esse momento estar em casa, cuidando de todo mundo, mas que a gente sente muita saudade, a gente sente saudade da escola, eu sinto muita saudade de vocês, né? A gente fica aqui pensando em cada um de vocês, né? No dia a dia da escola, que também é importante, né? Mas apesar da saudade imensa, tamanho, muito, muito grande mesmo, né? Essa foi a forma que a gente encontrou para que vocês tivessem um pouquinho daquilo que vocês teriam na escola. É claro que não é a mesma coisa, né? A gente prefere muito estar aí perto de vocês, né? Falando diretamente para vocês, abraçando, brincando, se divertindo, né? Mas nesse momento, por uma questão de segurança, por uma questão de cuidar mesmo da nossa saúde, da saúde de vocês, dos seus familiares, a gente está fazendo dessa forma. Tudo bem? A gente falou, né, ao longo das nossas aulas, sobre o sistema solar, sobre o universo, né, quais eram as características de cada planeta. Falamos sobre o planeta Terra, né, de como o planeta foi formado, né, quais são as características principais. Agora, né, a gente vai estudar o nosso planeta. Até então a gente estava vendo o comportamento do universo, a distribuição do universo, o que era uma estrela, o que era um planeta, por que a gente enxergava algumas coisas e outras não, né? Isso tudo a gente discutiu na nossa aula ainda presencial, e eu coloquei também alguns vídeos, né, lá no grupo da escola sobre um pouquinho, uma revisão um pouquinho sobre essa questão do sistema solar. Mas hoje a gente começa a falar sobre a litosfera e os processos que acontecem, né, dentro do planeta. Provavelmente vocês também já viram alguma coisa sobre isso em geografia, né? Como eu tinha dito isso para vocês, a nossa matéria de ciências e a de geografia, elas são muito parecidas no sexto ano, né? Mas é bom que a gente acaba vendo mais vezes, né, discutindo mais vezes e aprende melhor. Mas antes da gente entender, né, tudo o que acontece no interior do planeta, a nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele é dividido em camadas, em esferas, né? Por que esfera? Por conta do formato da Terra, que não é necessariamente esférico. A Terra não é uma bola redondinha, né? Ela tem um achatamento ali nos polos, né? Então ela pouco redonda, digamos assim, mas ela não é uma bola perfeita, ok? Mas que acabou ficando conhecida como esfera. E dentro dessas esferas a gente tem camadas diferentes. A gente tem a litosfera, que é a camada rochosa do nosso planeta, então tudo aquilo que a gente conhece como relevo, as rochas, os planaltos, as planícies, né? Tudo de constituição rochosa no nosso planeta em mineral faz parte da litosfera. A gente tem a atmosfera, que é a camada de ar do nosso planeta, é a camada gasosa que envolve nosso planeta. É onde está lá o oxigênio que a gente respira, né? Onde a gente tem todos os gases ali, muitos possibilitando a vida no planeta e outros ali contribuindo para a própria proteção, né, da nossa Terra. A gente tem a hidrosfera, que é toda a camada de água do nosso planeta, que é formada ali pelos oceanos, pelos mares, pelos rios, pelos lagos, pelas geleiras, né? Tudo que tem de água no nosso planeta. E a gente tem a chamada biosfera. Bio significa vida. Então, são todos os seres vivos que compõem o planeta Terra. E quando a gente fala ser vivo, a gente não está falando só dos seres humanos, não. A gente está falando dos seres humanos, de todos os outros animais que existem, tanto os animais vertebrados, né, como os mamíferos, como as aves, como os répteis, como os peixes, e até mesmo os invertebrados, como os vermes, como os insetos, né? Então, tudo isso faz parte do reino animal. Mas a gente também tem na biosfera as plantas, a gente tem as bactérias, né, que são organismos tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar, mas eles estão por aí. Então, tudo que é vivo no planeta faz parte da biosfera. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a litosfera, tá?
Aqui, então, a gente tem, né, uma distribuição de como seriam. Então, a atmosfera seria a camada de ar, né? A litosfera, a parte rochosa, né, a parte mineral. A hidrosfera, toda a água, né, que envolve o nosso planeta. E a biosfera, que também pode ser chamada de ecosfera, né, onde a gente tem os seres vivos. Lembrando que a gente não tem isso separado, né? A atmosfera não fica sozinha, a litosfera também não fica sozinha, a hidrosfera também não. Os seres vivos necessitam de todas essas esferas aqui. Para que a biosfera exista, por isso que ela está aqui no meio, né? Para que ela exista, a gente precisa das rochas, a gente precisa da água, a gente precisa do ar, né? Então, todos os seres vivos habitam o nosso planeta é um planeta com vida, justamente por conta dessa distribuição aqui, tudo bem? Então, o que seria a litosfera? Sempre quando a gente fala sobre o planeta Terra, né? Quando a gente olha assim, uma imagem do planeta Terra, que muitas vezes é chamado de Terra, planeta azul, Terra, planeta água, dá uma ideia de que a gente tem muita água, e realmente temos, né? Mas como se essa água fosse a maior parte do planeta, né? Quando a gente olha o globo terrestre, você vai ver lá os continentes, mas a gente vai ver toda a Terra, né, uma grande parte do nosso globo coberta de azul, né? E esse azul seria o equivalente ali aos oceanos, né, aos rios, aos mares e tudo mais. Então por isso que chamava, a gente fica pensando assim, poxa, mas se tem tanta água assim, por que o nome do nosso planeta é planeta Terra e não planeta Água? Porque debaixo da água, de toda aquela água, de todo aquele mundo de oceanos, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem uma composição rochosa. Aqui a gente tem uma imagem como se a gente tivesse tirado toda a água superficial do planeta Terra. Tivesse ali esvaziado oceanos, mares, rios, lagos, tudo. Embaixo disso tudo, o que a gente tem? Composição rochosa. Embaixo disso tudo a gente tem a litosfera. Então a gente pode dizer que a litosfera é a camada sólida da Terra, né? Então ela é a camada rochosa que forma o nosso planeta. E ela compõe a porção mais distante do nosso centro da Terra, tá? Então toda essa litosfera, toda essa camada rochosa fica ali também embaixo dos oceanos, embaixo dos continentes, tá? A Terra é um planeta rochoso, diferente, por exemplo, de Júpiter, de Saturno, que são planetas gasosos. Então, a nossa composição rochosa facilita, né, a forma que o planeta tem na sua composição. Bom, então, quais são as camadas da Terra, né? A gente vai começar a falar a partir de agora em relação à própria litosfera, né? Então, se a gente conseguisse separar o nosso planeta, né, ele seria como se fossem várias bolotinhas, né? É como se a gente tivesse uma bola de isopor, daquelas que abrem ao meio, e dentro dessa bola a gente tivesse outras bolas e outras camadas ali dentro. Então, o nosso planeta por dentro é assim, né? A gente não tem uma bola oca vazia por dentro. A gente tem muito mais rocha e muito mais coisa embaixo desse monte de rocha que forma o nosso planeta, né? A gente diz que a Terra é formada por 3 camadas principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, vamos pensar na Terra como se ela fosse uma grande tangerina, né? Sabe tangerina? Quando a gente tira aqueles gominhos, né? Então, é como se eu tivesse tirado um gominho aqui para olhar por dentro dela. Toda essa camada de fora, mais superficial, é o que a gente vai chamar de crosta terrestre ou crosta terrestre, tá? No meio, a gente tem o manto e lá no centro mesmo da Terra, a gente tem o núcleo. Então, essas são as 3 camadas: crosta, manto e o núcleo, tá bom? Aqui a gente tem uma outra divisão, né? Como se a gente estivesse tirando uma fatiazinha. A gente divide o núcleo também em 2 partes, ó, núcleo interno e núcleo externo. O manto também em 2 partes, manto superior e manto inferior. E a gente tem aqui a crosta, tudo bem? Então, a gente tem a crosta, que é a camada mais de fora, né, a mais superficial. Abaixo da crosta a gente tem um manto e no centro da Terra, correspondendo ali à camada central, a gente tem o núcleo, tudo bem? Então são essas 3 camadas que formam o nosso planeta.
Cada camada ela apresenta temperaturas diferentes, características diferentes, e à medida que a gente vai chegando mais perto do núcleo, vai ficando cada vez mais quente, né? O ser humano ele nunca conseguiu chegar ao núcleo da Terra, de tão quente que ele é. Mas a gente consegue estudar os processos que acontecem no planeta através de estudos, né? Através de avaliações que são indiretas, né? Se estuda ali a parte de sismologia, né? Que são esses movimentos que o planeta vai fazer, os tremores, as ondas, né? Se tem todo um estudo a respeito do que tem dentro do planeta Terra, sem, no entanto, nunca ter ido lá, né? Embora a gente tenha aí alguns filmes de ficção científica, alguns livros também de ficção, como é o caso do Viagem ao Centro da Terra, que é o nome de um livro e também é um filme, né? Que aliás é bem interessante, é bem legal de ver. Quem puder, assista o Viagem ao Centro da Terra, né? Ele é um filme de ficção, como toda ficção ele não é de verdade, mas ele fala bastante coisa a respeito de rochas, fala um pouquinho sobre vulcões, né? Então é bem bacana para a gente entender algumas coisas, tá? E o que seria esse tal centro da Terra, né? O centro da Terra, se a gente considerar as 3 camadas, é o núcleo, né? Então ele é o centro, ele está ali no meio, mas que a gente não consegue chegar até lá. Primeiro porque é uma distância muito grande, né? E ainda que conseguisse percorrer toda essa distância, ele é extremamente quente, né? Então não tem como se chegar lá sem um instrumento que seja capaz de fazer isso. E até os dias de hoje a gente não tem algo que vá diretamente até o centro da Terra, até o núcleo, tá? Nesses estudos, os cientistas eles vão observar os fenômenos, né, das ondas sísmicas, que são ali esses movimentos, esses tremores, muitas vezes que acontecem, e contam com a ajuda de aparelhos, né, para definir as características de cada camada. Então, esses aparelhos, eles não ficam na camada, eles estão aqui na crosta terrestre, mas eles conseguem captar vibrações, né, tudo que acontece ali de dinâmica, mesmo no interior da Terra. Então, a gente fala primeiro da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais superficial, né, que quando comparada às outras, ela é relativamente fina e é rochosa. Ela é a camada que a gente vive. Então, das 3 camadas, né, se algum dia alguém perguntar para vocês em qual camada da Terra que vocês vivem, a gente vive na crosta terrestre. Ela é formada por rochas muito ricas em alguns minerais, como silício, como magnésio, como alumínio. Então, esses minerais estão ali presentes nessas rochas e fazem essa composição, tá? A crosta ela é formada por grandes porções sólidas, que são chamadas de placas tectônicas, que elas vão se movendo ali lentamente sob o manto. Então a gente tem como se fosse uma colcha de retalho ali, de rocha, né, formando o nosso planeta, e é nessa camada que a gente pisa, é nessa camada que está o nosso solo, é nessa camada que estão as montanhas, tudo que a gente observa no nosso dia a dia, nas nossas paisagens, tudo bem? Tudo isso faz parte da crosta terrestre. O manto é a camada que está logo abaixo da crosta, né? E ela é a camada mais extensa, né? A maior camada de todas, está localizada logo abaixo da crosta. O manto seria o equivalente a essa camada toda aqui, ó. Ela é formada por diferentes tipos de rocha, né? Tem silício, tem magnésio, e elas têm um formato pastoso, né? Elas têm uma forma, uma consistência pastosa. Ela não é firme e segura como são as nossas rochas. Se a gente pensar em rocha, que a gente chama de pedra, né? Não é pedra, o nome correto científico é rocha, né? Mas uma rocha é algo muito duro, é algo muito sólido. No manto, a rocha não vai ser desse jeito, ela é pastosa, ela é como se fosse ali uma papinha, né? Ela tem essa consistência um pouco mais molenga do que a gente está acostumado, tá? E ela vai ter essa forma ou essa consistência por conta do calor que vem do núcleo, né? Então, vamos pensar assim, imagine que a nossa crosta terrestre fosse chocolate. Deu fome agora, né? Mas vamos pensar assim, chocolate. Você tem lá uma barra de chocolate, mas o que vai acontecer com essa barra de chocolate se você deixa ela num lugar quente? Quando você for abrir a barra de chocolate, ela vai ficar molenga, não vai? O que fez ela ficar molenga? Foi o calor. É o que acontece ali no manto, né? Você tem uma rocha, mas que o calor que chega nessa rocha nessas rochas, né? É tão grande que ela vai ficando molengona, né? Então vai ficando com aquele aspecto meio pastoso, como é o chocolate derretido. Aliás, falei em chocolate, deu fome, hein? Quando a gente voltar às aulas, vamos guardar um chocolatinho aí para a professora que tá morrendo de saudade de vocês.
O manto ele é dividido em duas camadas. A parte superior, que é essa aqui, que está aqui nesse desenho em laranja, e a parte inferior, que é essa parte que está aqui em amarelinho. O manto inferior tem temperatura que chega a 2000 graus. Vocês têm noção do que é isso? Vamos pensar que num dia muito, muito quente pra gente aqui, aquele dia que a gente quase não está aguentando mais, está ali em 40 e poucos graus. Imagine 2000 graus. É muito quente. É muito quente, né? Vai derreter tudo, é por isso que derrete, né? Comer chocolate lá, nem pensar, né? E ele pode chegar até 3.000 quilômetros de profundidade a partir da litosfera. Então, se a gente contabilizar daqui até aqui, podem ser 3.000 quilômetros, né? Uma distância bem grande da crosta para o manto. E a gente tem o núcleo, que é a camada mais interior, é a parte mais interna, e que também pode ser dividido em duas partes. Núcleo externo, que é essa camadinha que está aqui em cinza, e o núcleo interno, que está num cinza mais claro. Tá? Mas as duas bem aqui no meio mesmo do planeta, no centro do planeta. O núcleo externo ele é formado por níquel e ferro na forma líquida. E o núcleo interno ele também é formado por níquel, né? Mas o ferro está sólido, tudo bem? Então a gente tem uma diferença ali entre essas duas camadas. Em 2013, os cientistas fizeram ali a medição, né, da temperatura do núcleo e eles descobriram que no núcleo pode chegar a uma temperatura de quase 6.000 graus, né? Fica ali entre 5.000 e pouco. Então, se lá no manto 2.000 já era calor o suficiente, 6.000 graus é uma temperatura extremamente alta. É muito, muito quente. E com isso, né, a gente tem um calor que vem do centro da Terra e que é responsável ali por passar para o manto e tornar essa camada pastosa, e esse calor ali que faz toda a movimentação do manto é o que é o responsável por construir muitas coisas na crosta terrestre, por muitos movimentos que acontecem na crosta terrestre, né? Tudo oriundo, né? Tudo que vem desse calor. Tudo bem? Então a gente falou, né? A gente viu que a litosfera ela é formada por 3 camadas. Crosta terrestre, que é a camada onde a gente está. Embaixo dela a gente tem um manto, que pode ser dividido ali em manto superior e manto inferior, e que essa camada é pastosa por conta do calor que ela recebe do centro da Terra. O centro da Terra é a terceira camada, que é o núcleo, que também pode ser dividido em duas partes, núcleo interno e núcleo externo, né? E que esse núcleo ele é formado basicamente de ferro e de níquel. E é um lugar tão quente, né? Principalmente quando a gente fala do núcleo interno, que todo esse calor vem subindo, né? Vem do centro da Terra em direção à superfície e que é responsável por ali passar esse calor para o manto, e esse manto é que vai fazer ali toda a dinâmica que a gente sente na camada onde a gente está, que é a crosta terrestre. E é assim que os cientistas vão estudando. Como eles não conseguem chegar até o fundo, né, conseguem chegar até o núcleo, esses estudos de forma indireta é que são responsáveis por a gente conseguir entender o que acontece no nosso planeta, tá? A gente fala agora um pouquinho de placas tectônicas, né? O nosso planeta, ele é formado, né? A crosta terrestre é como se fosse um grande quebra-cabeça. Eu tenho várias placas que se encaixam ali, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? E essas placas, elas não são paradinhas nas delas. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça que está ali flutuando de um lado para o outro. Toda essa movimentação de placas é responsável por uma série de processos que a gente tem no nosso planeta, alguns muito perigosos, outros que fazem parte, né, da formação e da dinâmica mesmo do nosso planeta, mas que são formados a partir dessas placas. As placas tectônicas, né, são grandes blocos sólidos, né, que se encontram sobre o magma e que formam a litosfera. Então, elas estão acima do manto, né? É como se fosse um quebra-cabeça em cima de um monte de rocha na forma pastosa. Então, ela não fica paradinha, né? E ela é quem forma a litosfera. Aqui a gente está vendo um mapa mundi, tá? E toda essa área que vocês estão vendo aqui, como se fosse um quebra-cabeça, cada uma dessas partes aqui é uma placa. Percebam como uma placa se encaixa na outra, né?
Meu desenho não está muito bom, mas é assim. Então eu tenho um encaixe dessa placa, com essa placa, com essa, com essa, com essa, com essa, e assim vai formando um grande quebra-cabeça ao redor do planeta. Só para a gente lembrar, o nosso planeta não é assim, não é a forma plana. A gente vai ter várias placas, né, se encaixando ali nesse formato, né, do planeta Terra. Então a Terra ela não é aquela, como se fosse uma folha de papel esticada, né, como se fosse um quebra-cabeça plana, né, um quebra-cabeça em 3 dimensões ali, né, se encaixando nesse modelo arredondado, tá? Então funciona mais ou menos da seguinte maneira. É como se a gente tivesse todas essas peças, né, se encaixando naquele formato relativamente esférico do planeta. Então a Terra, como a gente já disse, não é uma esfera perfeita, ela é um geoide, tá? Então ela é achatada ali nos polos, né? E a descoberta dessas placas, né, por meio da teoria de tectônica das placas, ela permitiu afirmar que a Terra está dividida nesses grandes blocos, né? Então foi a partir dessa teoria que foi estudada e comprovada muitos anos depois, né, que os cientistas descobriram que, na verdade, esses blocos eles se encaixam, mas que eles se movimentam impulsionados pelas forças de dentro do planeta. Né? Então não fica um quebra-cabeça bonitinho, encaixadinho ali, sem se mexer. Né? Ele está ali de uma forma dinâmica. Quando eu falo dinâmico, eu quero dizer em movimento. Né? Ele está em constante movimentação. Tudo bem? E aí, como essas placas elas estão em constante movimento, né, umas em relação às outras, né, a gente tem vários processos que estão relacionados a elas. Essa aqui é uma animação para vocês verem como que acontece. Ó. A gente está aqui, nessa porção toda é a crosta terrestre, e o que vem de baixo na movimentação é a camada do manto. Então o manto ele tem vários processos ali acontecendo e esses processos vão promover os movimentos dessas placas, né? Então essa movimentação toda vai acontecer principalmente por conta das elevadas temperaturas que a gente tem no interior do planeta, né? Então faz esse movimento e esse movimento chega até a nossa crosta terrestre, movimentando também as placas tectônicas. Esses movimentos, eles não são tão bruscos, né? Eles não são fortes, a gente não consegue sentir, né, o movimento acontecendo o tempo todo. O que a gente consegue sentir muitas vezes são resultados desses movimentos. Então a gente consegue sentir muitas vezes ações que são resultantes desses movimentos. Mas o movimento das placas ele acontece o tempo todo e acaba sendo imperceptível para a gente, tá? Eles vão acontecer no limite de encaixe, né, de uma placa com a outra. E esses movimentos, eles podem ser movimentos transformantes, quando eu tenho um deslizamento de uma placa com a outra, como se eu estivesse raspando ali uma plaquinha na outra. Movimentos divergentes, quando essas placas se afastam, ó, vai uma para um lado e a outra para o outro lado. Ou movimentos convergentes, é quando eu tenho o choque, literalmente, de uma placa com a outra, tudo bem? Aqui a gente vai ver um exemplo de movimento das placas tectônicas, são 2 videozinhos curtos para que vocês vejam. Mostrando as placas. Olha como acontece a movimentação com as placas com movimento convergente, né? Um movimento onde elas estão colidindo umas com as outras. Olha o que vai acontecer ao longo desse movimento. Né? Eu tenho a direção ali, né? Uma placa indo de encontro à outra. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vou voltar o vídeo para que a gente veja de novo. Ó, o movimento de impacto de uma placa com a outra. Aqui a gente tem esse exemplo das placas. Então aqui eu tenho uma placa indo de encontro com a outra. E olha o que vai acontecer nesse movimento. Vou voltar aqui mais uma vez o vídeo. Então, ó, embaixo de tudo isso que a gente está observando, tem o encaixe das placas. Ó, uma placa
E a outra placa aqui, olha a convergência entre elas, olha o que vai fazendo. Então é o limite de uma placa em encontro com a outra. Aqui eu tenho um limite que é divergente, né? Um movimento divergente. Eu tenho uma placa se afastando de outra. Perceberam o que acontece no afastamento dessas placas? Ó, para um lado, a outra para o outro. Então, e nos casos dos movimentos transformantes, é como se eu tivesse uma plaquinha ali raspando na outra, gerando consequências também. Tudo bem? Então, o resultado desses movimentos das placas tectônicas, né, são transformações na crosta terrestre, né? E o que resulta dessa formação são as formações de montanhas, fossas oceânicas, que são regiões no fundo do oceano que são extremamente profundas, atividade de vulcão, os abalos sísmicos, né, como são os terremotos, como são os tsunamis. Então, o que a gente conhece assim, de processo de formação de montanhas, vulcões, terremotos, tsunamis, né, são provenientes, são gerados a partir do movimento dessas placas tectônicas. A outra teoria que existe também relacionada à dinâmica do planeta é uma teoria chamada de deriva continental, tá? Na deriva continental é uma teoria, né, que postulou de início que os continentes nem sempre foram da forma que a gente conhece nos dias de hoje, né? Ou seja, eles nem sempre tiveram na posição que eles estão hoje. E que eles vieram se movimentando ao longo da formação do planeta Terra, né? Então, foi uma teoria proposta lá em 1912 por Wegener, né? E para ele, né, ou ele acreditava que esses continentes, ao longo do tempo, eles foram se mexendo, né, e ainda estão em movimento, tá? E se organizaram da forma que a gente encontra hoje, que pode ser que daqui a milhares de anos se encontrem de formas diferentes, né? Então, essas placas, né, com o seu movimento, fariam também o movimento dos continentes. Então ele defendia que lá no passado, né, no início do planeta Terra, tinha um continente só chamado Pangeia. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo o oceano e todo um continente inteiro só. E que a partir da movimentação das placas, houve uma separação desses continentes. Logo em sequência, né, foram formados dois continentes, Laurásia e Gondwana, né? Então, o que antes era uma coisa só começou a ficar duas, e aí houve uma separação, né, formando os continentes da maneira que a gente conhece, né, até os dias de hoje. Então, só para que vocês lembrem, né, a gente tem a América, que se divide em três, né, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, que não está representada aqui, que está do outro lado. A gente tem também a Antártica, né, ou Antártida ali embaixo, tá? Então, essa formação atual, a Terra não foi formada desse jeito. A gente já não tinha os continentes da maneira que a gente tem nos dias de hoje. Eles foram formados ali por essa movimentação ao longo do tempo, tá? Então, aqui, só para que vocês vejam, um continente só, que era o Pangeia, que foi se separando, ó, como se fosse um quebra-cabeça aqui dentro, e aí a gente tem os dias de hoje. Então, aqui, para que vocês vejam, deixa eu voltar, para que vocês vejam como que era, né, antigamente, né, e como que foi passando até que a gente chegue os dias de hoje. Olha, separação, né, e aí, hoje, formando os continentes que nós temos. Vai ficar assim para sempre? Não, né? Os continentes ainda continuam em movimento, alguns vão se afastar, outros vão se unir. Então pode ser que daqui a milhares de anos a gente tenha mais continentes, menos continentes, tá? Então não é uma coisa fixa.
E a gente vai falar um pouquinho sobre terremotos, né, e tectonismo, que é um terremoto ou como um terremoto é formado, tá? A gente já viu que a crosta terrestre não é uma camada só, a gente tem várias placas tectônicas, né, que se encaixam ali, são grandes blocos, e que essas placas têm movimentos diferentes, né? Muitas dessas placas estão em rota de colisão, né? Ou seja, uma está ali batendo na outra. E de tempos em tempos esse movimento, esse choque, né, ele é sentido. Na zona de contato entre essas placas, na zona de colisão dessas placas, é onde acontece a grande maioria dos terremotos, né? Então, a gente pode dizer que um terremoto ele é formado pelo impacto das placas tectônicas na medida que esse movimento é muito forte. Então, aqui a gente tem a representação de ó. Você tem uma placa vindo para esse lado, outra placa se movimentando em outro, e aqui a gente tem rotas de colisão. E é onde acontecem os tremores, né? Os tremores são sentidos na superfície à medida que a colisão entre essas placas vai sendo maior, tá? Então a gente tem o chamado hipocentro, que é o que acontece embaixo, né, de toda essa camada, que é responsável por gerar essas ondas. E o epicentro é onde o tremor é sentido, sendo que esse epicentro ele pode se espalhar para outras regiões. Então, o terremoto não necessariamente vai ser sentido em um lugar só, tudo bem? Para a gente entender o que acontece com o terremoto, ou como que um terremoto é classificado, né? Quem estuda os terremotos são os sismólogos, né? Então a parte de ciência que estuda essas vibrações é a sismologia, e eles usam uma escala para representar a quantidade de energia que tem esse terremoto, ou seja, quanto maior ele for classificado na escala, maior ele é e mais grave podem ser os seus efeitos, né? A gente chama essa escala de escala Richter, tá? E aqui é uma escala que vai até 9, né? Então, os terremotos, normalmente com menos de 3,5, eles normalmente não são sentidos ali pela grande maioria das pessoas, né? Não conseguem ser muito sentidos, mas quem estuda os terremotos consegue detectar, né? Por aparelhos específicos, eles conseguem ser detectados. É como se a gente tivesse, mais ou menos, vou tentar trazer uma comparação para vocês. Quando a gente vai verificar, por exemplo, a pressão da gente, né? A pressão mesmo do sangue. Não tem um aparelhinho específico que consegue medir isso, né? A gente tem uma pressão dentro da gente, mas que a gente não consegue quantificar, a gente não consegue medir. A gente só consegue medir com a ajuda de um aparelho. É o que vai acontecer mais ou menos no caso dos terremotos. Nesse caso, os terremotos com menos de 3,5, eles acontecem, eles estão lá, mas eles não são sentidos pela grande maioria das pessoas, né? Ou pela grande maioria dos locais, mas os equipamentos conseguem registrar, tá? Terremotos classificados entre 3,5 e 5,4, eles podem causar pequenos danos, né? Então, às vezes quebram vidros, uma estrutura que não seja tão resistente assim, eles podem ter um determinado impacto. Entre 5,5 e 6, ocasiona pequenos danos em edifícios, né? Algumas rachaduras, né? Alguns impactos que podem ser sentidos já com um grau um pouco maior. 6,1 a 6,9 são terremotos que podem causar já danos graves, né, em regiões principalmente onde vivem muitas pessoas, como desabamentos, né, como rompimento ali de muitas ruas, né, então pode causar acidentes muito sérios já. 7 a 7,9 são terremotos já de grande proporção, causam danos bem graves, né, e de 8 graus ou mais são terremotos muito fortes, podendo causar destruição total de onde ele está acontecendo, principalmente no local do epicentro, né, que é o foco, o ponto onde está acontecendo ali o terremoto naquele momento. Quando o terremoto acontece numa placa continental, ou seja, numa placa tectônica que está embaixo de um continente, o terremoto é o que acontece. Só que muitas vezes o terremoto ele acontece numa placa oceânica, ou seja, ele vai acontecer num ponto onde eu não tenho terra em cima, mas eu tenho um oceano em cima. E quando isso acontece, né, esse movimento de baixo para cima, toda essa vibração de baixo para cima, ela forma ondas gigantes, né? Que forma um tsunami, né? Foi um termo
hoje bem mais comum, né? Mas são ondas gigantes que causam também grande destruição. Então as tsunamis elas são geradas a partir de um terremoto que aconteceu numa placa oceânica. Antigamente era muito chamado de maremoto, tá? Hoje o termo tsunami já ficou mais comum. Existem locais onde acontecem terremotos com grande frequência, um deles é o Japão, né? O Japão ele tem uma quantidade de terremotos bem maior, não só no Japão, mas existem principalmente alguns países, né, para a região asiática, para aqueles lados de lá, que vão ter terremotos acontecendo com frequência, porque são locais, né, são países que estão localizados no limite das placas. Então a gente já viu que o terremoto acontece quando eu tenho uma placa batendo na outra, né? Os países que estão nesse local de colisão de placas, eles vão registrar uma quantidade de terremotos muito maior, né? E consequentemente, não só terremotos, como tsunamis também. No caso do Japão, ele está no limite de várias placas. Olha, aqui eu tenho uma placa, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. E outra aqui. Olha onde o Japão está localizado. No meio desse monte de placa. Ó, uma placa aqui, uma aqui e a outra aqui. Ele está literalmente no limite entre as falhas. E à medida que elas se movimentam, né, ele está numa região de fenda dessas placas, à medida que elas vão se movimentando, o registro, né, de terremotos acaba sendo bem grande ali em países que estão localizados nessa área de encontro, né, das placas tectônicas. E aqui, para mostrar para vocês as consequências dos tsunamis. Ó. Tsunami ali devastando o carro aqui. Desaparece, né? Praticamente o litoral inteiro desaparecendo aqui. Outra imagem mostrando pra gente, olha a destruição, né? Como as ondas vêm, elas vêm com uma força muito grande, vêm arrastando tudo que vem pela frente. Mais uma, esse aqui é um registro de como era a cidade antes do tsunami, como que ela ficou depois. Olha onde o barco foi parar. Né? E olha que o tamanho do barco é um barco bem grande, né? Então tem uma grande energia, né? São processos com uma força muito grande, principalmente uma força de destruição muito grande. O Brasil, ele tá sobre uma placa. Ele não tá numa área de limite de placa, né? Ele tá no meio praticamente da placa, tá? Quase como todo o continente da América do Sul, né? Essa placa é chamada de placa sul-americana. Ela tem mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, então ela é bem grande, né? E cerca de 200 quilômetros de largura. Essa posição do Brasil mais pro centro da placa faz com que a gente não tenha, né, registro de grandes terremotos. Aqui não tem terremoto. A brincadeira aí, né, foi com a música até que a Cláudia Leite canta, chamando para vir que aqui não tem terremoto, né? Mas será que no Brasil a gente não tem terremoto mesmo? Será que o que ela fala na música é verdade? Será? Não é verdade. A gente só não tem terremotos grandes, né, de grande intensidade, tão destrutivos assim. Mas a gente registra, sim, abalos sísmicos no Brasil. A gente tem tremores que são registrados, tá? Muitas vezes superior, né, a 3.5, a 3,5 na escala Richter. Lembrando que até 3,5 só os equipamentos conseguem registrar, mas aqui no Brasil a gente vai ter, sim, alguns pequenos terremotos, né? Só que eles não são tão destrutivos, né? Então, não é verdade aí que a gente não tenha terremotos no Brasil. A gente tem, só não são tão desastrosos, né, digamos assim, tão catastróficos como acontece, por exemplo, no Japão. A grande maioria dos terremotos que acontecem aqui, eles são do desgaste da placa. Como a gente está no meio da placa, a gente não está numa região de grande impacto, mas a gente acaba sentindo ali em alguns momentos, tá? E aqui, só que vocês têm uma ideia, né, essa é uma publicação de 2018, né, da Super Interessante, dizendo exatamente isso. O Brasil ele tem mais de 150 terremotos por ano, né? Então, não é verdade que a gente não tenha terremoto. E aqui, uma escala, né, uma distribuição de alguns terremotos de intensidade
né, considerável ali. Então, Manaus, em 63, um terremoto de 5,1, né? Aqui em Codajás, de 1983, com 5,2, né? Mato Grosso do Sul, 5,4, outros ali de 5 para cima. Em Vitória, no Espírito Santo, em 1955, a gente teve um terremoto de 6,3, que já é um terremoto bem grande, bem destrutivo, né? Então, acontece sim, mas o Brasil, por estar ali localizado no centro da placa, não registra com tanta frequência, assim, vocês estão vendo que a maior parte deles foi há bastante tempo, 1990, 39, 55, 22, 64, 55. Esse aqui já foi mais recente, em 2007, perdão. Aqui em 2008, né, foram os dois maiores com esse registro aqui, mas a gente não tem tanta frequência como o Japão tem. A gente fala agora a respeito de vulcões, né? O vulcão ele também é originado a partir do movimento das placas, né? A partir ali desse movimento do interior do planeta Terra. Então ele é um fenômeno geológico que acontece dentro do planeta e ele vai para a superfície, quando eu tenho extravasamento de magma na forma de lava, né? Gerando também gases e fumaça. O magma, ele está aqui no manto, tá? Então ele é formado ali por rocha fundida, né? Rocha pastosa ainda muito quente, né? E que passa através de um canal para ser expelido, tá? Então, quando ele está no centro do vulcão, quando ele está na parte de baixo da superfície, a gente vai chamar de magma. Quando ele sai, né, e passa para o lado de fora, a gente passa a chamar de lava. E é lava, não é larva. Larva é filhote, né, de algum bichinho. Aqui a gente tem lava, sem o L, tá? Então, o magma, ele vai, com uma pressão muito grande, ele vai sair, né, por esse canal que existe na montanha vulcânica, né, vai extravasar ali pela cratera e vai escorrer na forma de lava, tá? Esse aqui é o Kilauea, que é um vulcão, é um dos vulcões mais famosos do mundo, que está no Havaí, né? O Havaí, ele é um local com bastante atividade vulcânica. Esse aqui é um registro de fumaças vulcânicas de uma estação espacial, não que a estação espacial tenha vulcões, tá, gente? Mas a estação espacial fotografou, né, a fumaça vindo de um vulcão lá do alto, ou seja, é uma imagem de satélite, é uma imagem de fora do planeta Terra, de como a atividade vulcânica pode ser ali intensa, tá? Aqui a gente tem uma região chamada Anel de Fogo do Pacífico, ou Cinturão de Fogo, Círculo de Fogo, que é uma região próxima aqui, ó. Vocês estão vendo as placas tectônicas, ó, placa das Filipinas, placa de Nazca, placa do Pacífico, placa norte-americana. Então tem várias, é uma região de fronteira aqui entre as placas. E em toda essa região, tudo isso que vocês estão vendo aqui representado em azulzinho são vulcões ativos, tá? Então, ó, olha quantos vulcões eu tenho nessa área. Por que eu tenho tantos vulcões assim? É uma atividade, é uma região de fronteira entre as placas. Então, as placas estão ali em constante movimento. Por isso a intensa atividade vulcânica. Então, os grandes vulcões, os vulcões em grande atividade, né, e grandes, que causam grande destruição, estão nessas regiões aqui. Então, é uma região de intensa atividade vulcânica. Aqui eu trouxe um vídeo para que vocês vejam. Imprevisível, intenso. Um poder incandescente capaz de tudo tragar. Que se tinge de ouro derretido, escarlate e púrpura como um manto ardente. Feito de contrastes tão opostos quanto a luminosidade e a escuridão. A explosão impetuosa e o lento deslizar. Um vulcão em erupção e a lava se derramar pela terra é um dos espetáculos mais magníficos em porte e energia que há no planeta. Tão espetacular que palavras são incapazes de expressar ou descrever. Sem dúvida, esta é uma das maiores expressões de força da natureza. Os vulcões inspiram fascínio, adrenalina e temor desde a antiguidade. Destacam-se o Kilimanjaro na África, Krakatoa na Indonésia, o belo Monte Fuji no Japão,
que possui o cone mais perfeito de todos. O histórico Vesúvio, na Itália, e o Etna, na Sicília, o maior vulcão europeu. Nos oceanos, muitas ilhas também são vulcões, como Havaí, Galápagos, as ilhas do Pacífico, Islândia e a misteriosa Ilha de Páscoa, cujas estátuas icônicas, os gigantes moais, foram feitos de lava vulcânica. Então, aqui a gente viu, né, alguns dos vulcões mais conhecidos, mais famosos, né, como que eles funcionam. E aí? E vulcões no Brasil? Será que a gente tem? Será que temos? Eu acho que mais uma vez ela errou, né? Tanto no Brasil tem terremoto, como no Brasil a gente também tem vulcão. Vulcão no Brasil? Sim. Só que os nossos vulcões eles não são ativos, né? São montanhas vulcânicas, né? São vulcões que já não tem mais atividade, né? A gente não tem mais nenhum vulcão brasileiro expelindo ali a lava, mas temos montanhas vulcânicas sim, tá? Então, né, claro que é uma brincadeira em relação à música, mas a gente tem terremotos que não são de grande amplitude, né, a gente pode dizer assim, e a gente também tem vulcão, só que os nossos vulcões não são mais ativos, né? Então, assim, o risco é um pouco menor quando comparado aos lugares, né, como o caso do Cinturão de Fogo, que é onde a gente tem uma intensa atividade vulcânica, o caso do Japão, onde a gente vai ter um registro muito grande de terremotos e de tsunamis também, tá? Então, nesse ponto, não é que a gente não tenha, a gente tem, só que não está ativo. E por último, né, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar da formação de cordilheiras, né? As cordilheiras são cadeias de montanhas, né? E elas são formadas pela colisão dessas placas tectônicas, mas aí elas vão se enrugar. Olha a imagem aí abaixo mostrando para vocês como é que vai acontecendo, tá vendo? Eu tenho uma placa literalmente empurrando a outra e formando várias e várias montanhas. Ó, de novo, ó. Empurrando, e aqui, olha o enrugamento aqui. Formando várias cadeias de montanhas nessa região. Tudo bem? Isso não acontece da noite para o dia, não forma uma montanha de uma hora para outra, muito menos uma cadeia de montanhas de uma hora para outra. Isso vai acontecendo ao longo de muitos, muitos anos, né? E elas formam montanhas muito altas, né, que se destacam ali na paisagem. Aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, né, que são várias cadeias, várias montanhas, né, muito grandes. E essa aqui é a Cordilheira do Himalaia, olha, como que acontece mesmo, como se fosse um enrugamento mesmo daquele lugar que deu origem a esse relevo. Então, na nossa aula de hoje, a gente falou ali sobre a composição do planeta Terra, né? A gente viu que são várias esferas, né? A gente tem a litosfera, que é a camada rochosa, a atmosfera, que é a camada gasosa, né? A hidrosfera, que está ali onde estão nossos oceanos, os nossos mares, os rios, e a biosfera, que é onde são os seres vivos que dependem das outras três esferas para sobreviver. Falamos da litosfera, né? Mais a fundo, que é a camada ali rochosa do nosso planeta, e que na nossa litosfera a gente tem três camadas. Crosta terrestre, que é onde a gente está, onde a gente vive, o manto, que está logo abaixo, né? E o centro da Terra, que é o núcleo, que é extremamente quente. O manto, ele tem uma série de atividades que vão ali ser refletidas na crosta terrestre, né? Então, na nossa litosfera, né, ela não é única, a gente tem várias placas que são chamadas de placas tectônicas, e o movimento dessas placas é responsável por tudo que acontece na parte de cima, né, da litosfera, na crosta terrestre onde a gente está. Ao longo dos anos, essas placas se movimentaram, né, e o que antes era um continente só, que era a Pangeia, hoje gerou a separação atual dos nossos continentes, que ainda podem sofrer algumas modificações, né? Então, esse processo da separação dos continentes a gente chama de deriva continental, mas que essas placas tectônicas elas podem ter colisão, podem ter movimentos laterais, podem ter afastamento, né? E todos esses processos geram, por exemplo, nas áreas de colisão,
terremotos, atividade vulcânica, quando a gente tem aí o magma, né, que está ali na parte de baixo da nossa superfície, que está ali no manto, saindo para o interior de uma montanha. A gente pode ter formação de cordilheiras. Existem locais onde a gente tem terremotos de maior intensidade, outros nem tanto, como é o caso do Brasil, porque a gente não está numa área próxima às fendas dessas placas, a gente está no meio, né, praticamente de uma placa tectônica. A gente tem áreas onde a atividade vulcânica vai ser muito intensa, outras nem tanto, né? Então, essa é a dinâmica do nosso planeta, tá? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, né? Junto com essa aula, tá indo toda a explicação e mais uma atividade, né? Qualquer dúvida, entre em contato, né? Como eu disse a vocês, a gente morre de saudade, mas essa é uma forma que a gente encontrou, né? De diminuir um pouquinho a distância de vocês, para que vocês também tenham aí as explicações da matéria, tá bom? E beijo para todos vocês, estou morrendo de saudade e até a próxima!